Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, diretamente do VTEX Day 2025. Estamos aqui mais um ano marcando presença com essa comunidade, essa plataforma do varejo que reúne empresas para investir em conteúdo, experiência e educar o lojista brasileiro. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Fala galera, aqui é Dionara da Opens Tecnologia, sou founder e CEO da Opens. E hoje eu tô aqui com o Douglas, meu co-founder, nosso CVO, para a gente explorar alguns temas sobre a experiência do cliente e a jornada na área de varejo. E os temas que a gente vai trazer são em 3 etapas da jornada. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de aquisição e todos os desafios para a gente olhar para a aquisição, principalmente quando a gente está falando de jornada digital. Vamos falar também um pouco dessa questão do pós-venda e o desafio que é você trazer o cliente de novo para dentro da loja, para dentro do seu e-commerce e continuar fidelizando ele. E também vamos falar de um tema muito comum no varejo de hoje, que é essa questão assim de esse trabalho pós-venda de suporte, de saque, de atendimento, que também muitas vezes pode ser uma fricção na relação com o cliente e na experiência. E para fechar com chave de ouro, eu quero que você preste atenção nesse finalzinho, fique até o fim, porque o Douglas vai dar dicas valiosas para a gente de como implementar tudo isso. Com tanta tecnologia, com IA, com tanta coisa, como é que a gente implementa? O Douglas é especialista nisso e vai falar para a gente sobre isso hoje. Douglas, bem-vindo mais uma vez e queria que você começasse contando então sobre a primeira parte, como adquirir mais clientes no varejo nos dias de hoje. Oh, legal. Muito bom a gente poder trocar essas ideias, conversar aqui nesse papo tão próximo e tão à vontade que a gente pode ter. E a aquisição de clientes é um negócio que no varejo tem ganhado uma proporção e uma importância gigante, porque cada dia que passa está mais caro a gente conseguir trazer os clientes para dentro da nossa loja, né? Trazer para dentro do nosso e-commerce, para o nosso site. E mesmo para você que não é do varejo, isso também é verdade, né? Você levar o cliente para dentro da tua rede social, tu levar o cliente para o teu site, é uma coisa que cada dia está mais difícil, desafiadora, cara para a gente fazer. Porque tem uma mudança no comportamento do consumidor que as empresas precisam aprender a fazer diferente, que é... Hoje não adianta mais você se apresentar para o cliente. O cliente, quando vai procurar alguma coisa, ele usa a reputação que você tem já para usar base. Então, existe uma orquestração entre você criar reputação para que as pessoas possam te usar como uma referência, se sentirem seguras em se aproximar de você, e a experiência que elas têm enquanto estão te considerando como uma alternativa. Então é um processo de você juntar o que você faz bem feito para quem já é teu cliente, para que esse cliente se transforme em um promotor da tua marca, te ajude a reduzir o custo de aquisição, da chegada de novos clientes, te ajude a reduzir a fricção que os clientes têm para chegar em você, e depois quando ele chega em você, o processo que a gente chama de conversão, a experiência que ele tem, para ver se você é a melhor alternativa para ele, para comprar e resolver o problema dele, né? Então a experiência no site, as formas como as mensagens são postas, às vezes o que tu vende não está bem desenhado, então o cliente não entende bem. Então o fato de, por exemplo, se tu estiver num e-commerce e eu estiver procurando algum eletrodoméstico, por exemplo, se a informação ali que tiver exposta ali não responder as minhas perguntas como cliente, será que cabe no meu móvel? Será que a tomada ela é reta ou ela é dobrada? Será que eu tenho que ter uma tomada de 20 amperes ou uma tomada normal? São dúvidas que a gente vai ter como consumidor para comprar um simples micro-ondas e eventualmente tu não consegue entender. Legal, Douglas. Inclusive assim, cada vez mais os varejistas que têm lojas e que estão criando seus ambientes digitais têm muita dificuldade nessa integração. Eu queria que tu trouxesse assim, um case prático de como integrar essas jornadas e tornar isso mais fluido, né? Eu sei que você atende grandes varejistas, né? Nós atendemos, né? Que tem esse desafio. E eu queria que você contasse um case prático de como pode integrar isso e se você tem exemplos e números de resultados na prática sobre isso. Porque é importante a gente mostrar que isso tem ROI.
transforma, né? Se transforma em... No fim, todo empreendedor, e o varejista não é diferente, ele busca basicamente 3 coisas na sua jornada, né? Ele procura ali você aumentar a tua receita, você aumentar a tua eficiência, a tua margem de lucro e você deixar o teu cliente satisfeito. E aí, para você fazer isso, por exemplo, um caso, por exemplo, que nem uma rede varejista que a gente tem, são 190 lojas físicas espalhadas, eles tinham atendimento telefônico nessas lojas. O cliente liga para a loja para saber alguma coisa. Uma coisa importante, tá, gente? As pessoas ainda usam o telefone para ligar para as lojas, tá? Para saber se tem o produto. Então, esse é o ponto que o varejista, ao não ter visibilidade, ao não entender em que etapa da jornada e por que o cliente liga. A gente fica se perguntando, meu Deus, mas o cara liga para as lojas, para 190 lojas, ele liga. Para quê? Não sabemos. Então, o que a gente fez, por exemplo, nesse caso, né? A gente colocou uma IA para transcrever os áudios que iam para as lojas e começou a descobrir, por exemplo, várias informações muito relevantes. Primeiro que as pessoas ligavam para saber se tinha em estoque naquela loja o produto que eles estavam vendo no site. Olha só, fez um anúncio no Instagram e o cliente liga para saber, tem aquele secador? Isso, exatamente. Entendeu? O cara tá lá navegando no site e às vezes a gente não associa, porque às vezes o e-commerce não está vendendo, mas o e-commerce está a serviço de uma jornada do cara de pesquisar produto, de pesquisar valor, de saber se me atende, se não atende, etc. Tal. E como essa rede tem lojas físicas, o cara quer completar a jornada dele na loja física. Olha só. Daí ele aumenta a quantidade da loja física sem saber que o cara passou pelo e-commerce antes. Então a gente descobriu através da transcrição das ligações as razões pelas quais as pessoas ligavam. E aí várias coisas a gente descobriu. Por exemplo, uma outra que era bem legal, que é, ele não tinha um procedimento de reserva de mercadoria na loja. Mas a gente descobriu que os clientes ligavam pedindo para os vendedores para reservar o produto por 2 horas. Com isso ele pôde identificar essa necessidade latente dos clientes e um processo que já acontecia meio informalmente para criar então o serviço de reserva por 2 horas. Na verdade, a observação do comportamento do consumidor é que termina determinando os processos que você tem que melhorar, e não o contrário. Então, essa questão de que muitas vezes a gente desenha processos para organizar a casa, né? Ela não para mais de pé, porque na prática a gente precisa observar o comportamento do consumidor e entender o que é importante. Então, foi criado um sistema de reserva, por conta disso, que você falou, aumentou as vendas, aumentaram as vendas? Claro, não, então, e daí tem um outro detalhe que é nesse processo a gente identificou que 40% das ligações que iam para a área de eletro, que é a área que tem o ticket maior, né, geladeira, televisão, micro-ondas, todas as coisas de eletro da casa, essa área é a área que tinha mais ticket. E essa área tinha 40% de ligações abandonadas, ou seja, não eram atendidas pelos vendedores. O cliente ligava, tocava o telefone e ninguém atendia. Então tu vê quanta descoberta que você faz numa jornada dessa de deixa eu entender o que está acontecendo. Transcrevemos, entendemos o que os clientes pediam e ainda descobrimos que tinha uma perda de receita ali de ligações não atendidas. Quando tu vai entender o porquê disso, tu vai ver que o vendedor não vai atender o telefone porque acha que o cliente está ligando para trocar produtos, porque quer outras coisas que ele não dá comissão para o vendedor. Quando a gente mostra para o vendedor que o cliente quer fazer reserva, que o cliente está interessado no produto que ele viu no site, quando tu conecta essas 2 jornadas, o vendedor passa a ter interesse em atender a ligação. Então eles saíram de um abandono, de perda de ligação de 40% para 10%. Então eles tiveram 30% de ganho de mais atendimento na área de vendas. Significa ligações que estão chegando na área de vendas que o vendedor passou a atender e eles não atendia. Na prática, o que a gente começa a ver é já a conexão com o que os chineses fazem, já estão fazendo com muita expertise, que é o vendedor na loja, o social seller, né? É o social seller, porque na prática o vendedor na loja tem que ter o celular na mão, ele já está atendendo o cliente do Instagram, do e-commerce, ele está atendendo ligação, ele está atendendo no chat, ele tem base de clientes que ele manda quando chega produto, então a gente consegue perceber uma tendência já se instalando no comportamento, né, de realmente o vendedor da loja atender em todos os canais. Exato. Eu acho que é uma consolidação para o mercado nacional esse comportamento. E nós estamos falando disso de telefone, a mesma coisa pode acontecer no WhatsApp, pode a mesma coisa acontecer em outros canais de atendimento, no próprio Instagram, TikTok, que está entrando com muita força para isso, né? Porque no fim é conexão de pessoa com pessoa, né? Quando a gente fala assim, eu quero ter um ser humano me atendendo e etc. Na prática, eu estou pedindo é personalização.
Quando eu falo ser humano, é porque eu sei que aquele ser humano vai me reconhecer, eu sei que aquele ser humano vai me tratar de acordo com o meu momento, o meu Meu momento contexto. especial, né? Que É. a pessoa me reconhece. Exatamente. Todos queremos deixar de ser um número, né? Exatamente. Nossa, isso sem dúvida. Exatamente. E Douglas, assim, vamos falar um pouquinho agora dessa base de clientes silenciosa, Uhum. que são, assim, aqueles milhões de clientes que já compraram da empresa em algum momento e que simplesmente antes compravam uma vez no ano, 2 vezes no ano, daqui a pouco não compraram mais, daí passou um ano que não compra, né? E essa semana mesmo eu vi você dando mentoria para uma empresa que tinha 22 mil clientes na base e menos de 10% haviam comprado deles esse ano. E eles estavam investindo loucamente em ads, em marketing, para trazer 70 novos clientes que eles conseguiram com um super investimento em marketing. Quando eu vi você falando dessa mentoria, eu queria que você contasse um pouco mais quais são as estratégias que tu sugere para que as pessoas possam aproveitar essas bases de cliente. Como que tu orquestra isso? Como é que tu pensa essa parte de fidelização? Porque eu sei que é a tua especialidade isso, assim. Isso é um negócio muito negligenciado pelas empresas, porque o foco, quando a gente pensa em aumento de receita, normalmente a gente está pensando em aquisição de clientes, né? Então a gente está gastando energia para trazer novos clientes. E a gente esquece que os clientes que já confiam na gente, já confiaram alguma vez na gente, eles são clientes que estão mais abertos para continuar o relacionamento. E clientes que continuam o relacionamento, para começo de conversa, gastam até 67% a mais do que um cliente novo contigo. Olha só, gente, 67% a mais que um cliente Isso. novo. A gente, por exemplo, no nosso caso, até trazendo casos reais. A Opens, por exemplo, é uma empresa que tem um ticket de abertura, de início de relacionamento, muito abaixo do que os clientes que estão com a gente há 10 anos têm. Então, quanto mais tempo o cliente fica contigo, mais ele gasta contigo. E não tem a ver com pagar só mais caro. Tem a ver com a carteira compartilhada, a gente chama de wallet share. O cliente ele gasta muita coisa e aí com vários temas diferentes. Aumenta muito o LTV, né? Exato, aumenta a LTV, tu aumenta os produtos que tu faz cross-sell, que tu vende cruzado. Então, e só que para isso você precisa estar muito integrado na jornada de experiência e necessidade que o teu cliente tem. Então imagina assim, o cliente ele entra para comprar uma geladeira na tua loja e essa geladeira normalmente está a serviço de encher a cozinha dele. Encher a cozinha dele é dar vida para a cozinha. Tem outras coisas envolvidas nessa cozinha. Tem os micro-ondas, tem o fogão, tem forno, tem a vida da cozinha, tem a luz, é um monte de coisa. A geladeira não está ali vazia. E aí, normalmente está associada a uma reforma, a uma casa nova, Importante, né? um momento importante, ou porque o ciclo de vida daquela geladeira estragou. Tu não sabe, pode ser muitas coisas. Mas quando você pensa nisso, você começa a se colocar no lugar do cliente, você começa a pensar qual é a jornada que ele está fazendo e aonde nos pedaços da jornada dele você consegue se relacionar com ele. Então tu não manda mensagem para ele fora de contexto. Então ele vai você precisa, a primeira estratégia para aumentar a receita na base, fazer cross-sell, manter o cliente engajado contigo, comprando de novo, é saber o momento certo de conversar com ele e o que conversar. Então, quando ele comprar uma geladeira, você já sabe que ele vai chegar um momento que ele vai ter que instalar a geladeira. E o varejista negligencia isso, porque ele vende a geladeira e deu. Existe um momento dessa geladeira chegar na casa dele e ligar a geladeira, que é muito sensível. Quando você liga uma geladeira nova, nossa, liguei a geladeira, estou botando ela cheia de coisa dentro. Ele recebeu uma mensagem do varejista naquele momento, dizendo, e aí, já instalou tua geladeira? Como é que ela ficou na tua cozinha? Combinou com os móveis? Foto, posta a gente. Exato, marca aí, Essa preocupação já é um momento de você mandar uma mensagem personalizada que gera um engajamento. Ao gerar... Combinar, né? Geladeira é geladeira. É tudo igual. Exato. Como é que você se diferencia, né? Como é que você faz parte dessa história e você gera algo chamado emoção, que você conecta com a ação de comprar a geladeira e você faz essa marca ser simplesmente inesquecível. E tudo que tu quer... A gente quer ser inesquecível, gente. Claro, exato. E o que a gente quer é que o cliente lembre da gente quando for comprar o micro-ondas. E para fazer isso, a experiência com a geladeira tem que ter sido sensacional. Se ela foi só por preço,
Se foi só porque o prazo de entrega era melhor, você está com problema. E assim, né, Douglas, ainda assim, isso são estratégias, né? Mas a gente sabe que na parte tática, para isso acontecer, existe muita tecnologia por trás. Cada vez mais a gente vê o empreendedor olhando para tudo isso, porque ele vem aqui na VTEX Day, ele vai em um evento, fazer um curso, ele aprende sobre inteligência artificial, ele aprende sobre omnicanalidade, ele aprende que ele tem que ter WhatsApp, que ele tem que ter telefone, que ele tem que estar conectado no Instagram, que ele tem que ter Reclame Aqui, e ele tem que chegar na sua empresa, né? O grande varejista, o grande empresário, ele tem normalmente grandes equipes de tecnologia, com especialistas, tal. E a empresa, muitas vezes menor, como é que ela consegue? É possível o varejista menor, as médias empresas que querem construir uma jornada, uma experiência para o cliente personalizada, terem esse conhecimento a serviço delas? Primeiro de tudo, assim, vou dividir essa pergunta em dois porque ficou grande. O que é necessário para isso acontecer? E é possível o médio e o pequeno ter isso à sua disposição? Bom que tu perguntou, porque esse esforço para fazer isso, a gente fala... primeiro que é um negócio assim, ó, você não tem opção. Você tem que fazer. Porque se você não fizer, você é só um commodity, competindo por preço e pequenas vantagens, pequenos benefícios. Isso é facilmente copiável, é facilmente comparável. Agora, as experiências que você entrega para o teu cliente, a partir desse... Vamos continuar nesse exemplo da geladeira, porque dá para a gente linkar várias coisas assim. Eu comprei uma geladeira e eu posso ter tomado a decisão só por comodidade, por preço, etc. Tal. Mas à medida que, quando eu tomei a decisão de comprar e entrei dentro da base de cliente daquele varejista e a experiência minha começa a ser melhorada, com uma mensagem na hora adequada, com uma preocupação genuína sobre o sucesso da minha geladeira, tudo isso já vai diferenciando esse varejista de qualquer outro. Isso vai criando dentro de mim essa memória afetiva sobre esta marca. Não tenha dúvida que na minha próxima eletrodoméstico que eu precisar trocar, eu vou considerar aquela marca como primeiro. Eu vou olhar lá, vamos ver se não tem lá o micro-ondas que eu preciso. E aí a experiência se repete. E aí isso continua acontecendo. Se eu tiver um problema com essa geladeira na sequência, eu vou precisar ligar para esse varejista para dizer, cara, deu problema na minha geladeira. Essa experiência também faz parte da minha próxima decisão de compra. Quando eu estou em contato com essa loja, eu não estou pensando na geladeira. O que a loja tem que... os empreendedores têm que entender de que cada interação que eu tenho com a tua marca, eu estou decidindo a próxima compra. Então, tu não está falando sobre ganhar ou não a geladeira. Você está falando sobre ganhar a fidelidade desse cara por mais 10 anos. Todos os relacionamentos que tem que fazer, todos os produtos que eu posso comprar com você. E orquestrar isso é um grande desafio. Porque para fazer essa mágica acontecer, você precisa orquestrar competências diferentes. Nós estamos falando de competência de marketing, competência de automação, competência de logística e pós-venda, competência de canais de relacionamento, réguas de relacionamento, tem IA envolvida, é muita competência. E infelizmente hoje, o empreendedor não tem alternativa, ele tem que fazer, porque é o que ele tem para se diferenciar. Então, e se tu for fazer a conta de quanto isso custa, por exemplo, o cara ele tem que ter um especialista em IA para ajudar ele a identificar e personalizar a jornada. Vamos enumerar para a gente ajudar as pessoas a poderem implementar. Ele precisa ter um especialista em IA. Primeira coisa, você tem que ter um especialista em IA e um especialista em automação. São duas especialidades. Beleza. Você precisa ter uma plataforma que tenha multicanal. Exatamente, uma plataforma omnichannel de canais e pontos de contato para orquestrar e de CRM, né, de gestão de relacionamento com o teu cliente. Aqui quando a gente fala CRM, é CRM de relacionamento, né? Então você tem que orquestrar esse relacionamento com o teu cliente. Você precisa ter base de conhecimento para poder alimentar. Você precisa ter base de dados para poder ter informações. Conectar com o RP. Você precisa ter alguém... Conectar com... Isso, você precisa ter um especialista em jornada, ou seja, alguém que entenda essa régua de relacionamento e consiga determinar esses pontos sensíveis, críticos da jornada, que eu dei um exemplo. Ele recebeu a geladeira em casa, tem um ponto crítico dessa jornada que é ele vai ligar a geladeira. Esse momento é crítico e é o momento de eu entrar em contato com ele para estabelecer esse contato. Então esse é um ponto crítico. Você precisa ter um especialista nisso, que reconheça esses pontos críticos e te ajude a orquestrar todo mundo, né?
E ainda você precisa ter um estrategista, alguém que desenhe uma estratégia, porque tudo isso, no fim do dia, tem que virar receita. Sim. Ou margem, que é eficiência operacional, né? Então você tem que ter um olhar estratégico para olhar para o ROI, você precisa ter um time tático que está o tempo todo olhando como orquestrar essa jornada do cliente, você precisa de ferramentas, você precisa de uma porção de coisas. E eu sei que é a tua especialidade e para quem está assistindo, segue o Douglas que ele dá dicas disso. Aproveita lá, segue lá Douglas Com, lá no Instagram. @DouglasCom, @OpenStack. Douglas, agora, assim, acho que a gente fechando esse bloquinho de receita, eu quero ir para os minutos finais para a gente falar sobre uma das coisas que são essenciais para todo negócio. E quando a gente fala de eficiência e redução de custos, é algo que todo empreendedor está sempre usando. E a gente sabe que a área, muitas vezes, de suporte, de pós-venda, é encarada como custo. Então, se precisa fazer redução de custo numa área, o primeiro lugar que se enxuga não é a área de aquisição de receita. É a área de atendimento, pós-venda, que é com todas as áreas que são consideradas custos. Então, eu queria, assim, que você falasse um pouco sobre estratégias para reduzir custo. Então, acho que o primeiro bloco você falaria disso. O que dá para fazer para reduzir custo nessas áreas que são estratégicas, mas fazer isso sem comprometer a experiência do cliente, ou seja, você colocar essa estratégia de redução de custo na roda da geração de receita também em algum momento. Dá para fazer isso? Não, com certeza. A primeira coisa que você tem que parar de pensar que saque, atendimento a clientes é custo, né? Porque saque e atendimento a clientes estão a serviço de uma jornada de experiência que vai aumentar a tua reputação, que por consequência vai aumentar o teu ticket na base, vai aumentar o teu LTV, vai aumentar o teu cross-sell e upsell, mas também vai te ajudar a reduzir o teu custo de aquisição, porque você vai criando promotores que falam de você e outros clientes novos chegando, tem mais fácil a decisão para tomar. Tem uma coisa que tu fala que eu me lembrei agora, desculpa, que você fala assim, que o primeiro momento da experiência que você causa é quando o cliente compra. E realmente o momento de maior fidelização é quando ele tem um problema. Então, o cliente não quer que não tenha problema, ele quer que você... Perfeito. Isso é uma coisa que é negligenciado, que é o primeiro problema, né? Entre as 4 grandes etapas críticas da jornada, um deles é o primeiro problema, a primeira necessidade que o cliente tem. É nesse momento que entra o saque, entra o suporte ao cliente, que tu tem a maior chance de criar confiança, de fidelizar um cliente, porque é sempre que a gente supera um problema juntos que a gente fortalece o nosso laço de confiança. A gente não fortalece laços de confiança quando está tudo bem, porque a gente parte da premissa que todo mundo é confiável. Só que à medida que nada acontece, tu não consegue medir, avaliar essa confiança. E alguma coisa dá errado, aí eu vou ver se a gente consegue confiar. Então, casais que superam crises juntos são casais que têm um relacionamento longo. Que ficam juntos há 27 anos. Há 27 anos. Sócios que superam problemas juntos, são sócios que vão se... E assim vai. Então, a relação com o teu cliente também acontece a mesma coisa. Quando vocês superarem um problema junto, e não importa se foi você que causou, ou se foi o cliente que trouxe para você resolver. Vocês superaram um problema juntos, você vai criar um laço de confiança. E dá para reduzir custo? E dá, certamente. Esse é o ponto fundamental, é você entender que tem algumas ferramentas que você pode usar para isso, né? Obviamente você pode usar muita automação com o IA, por exemplo, para personalizar a jornada do cliente. E aqui nós não estamos falando de automatizar para tirar simplesmente o ser humano, mas para entregar uma melhor experiência para o cliente. Nós não queremos sempre ser atendidos por um ser humano, esse é o ponto. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não quero nada robotizado. Ninguém está falando de nada robotizado, a gente está falando de eu preciso ir direto ao ponto, eu só quero a segunda via do boleto, eu só quero saber se vocês vão entregar o produto hoje de tarde, como é que vocês combinaram, eu só quero saber o porquê que vem R$2 a mais na minha fatura. E é isso que o cliente quer saber, ele quer resolver o problema dele. Sim. Se isso for resolvido de forma objetiva, então você pode fazer com automação, não tem problema nenhum. Sim. Agora, se você não consegue fazer automação, então bota o ser humano, que o ser humano vai saber lidar. Tu não pode... Você transforma o ser humano com inteligência artificial, com copilot, com treinamento, em mais sênior. Então, logo o ser humano que vai estar atrás da máquina também vai ser um ser humano extremamente mais habilitado, com mais capacidade de dar respostas complexas. Exato. Porque muitas vezes, quando transborda para o ser humano, são coisas complexas. Exato. E se ele não tiver informação, ele vai ser o ser humano que vai ficar, tenho que ver depois, só um minutinho, por favor.
Então, essa agilidade também reduz custo, Claro. né? Porque se você tem um ser humano com um monte de informação, ele vai resolver mais rápido o problema e logo isso também é redução de custo. A efetividade da solução do problema é a eficiência, né? Exato. Quanto mais efetivo você for para resolver o problema, mais barato tá ficando para você o problema. Mais barato tá ficando para você. Então aí nós estamos falando de IA, automações, ser humano mais empoderado para poder reduzir esse custo e entregar a melhor experiência, né? Então, na prática você precisa ter no teu negócio um autosserviço que encanta, ou seja, o cliente poder se auto-resolver em vários temas que você sabe que são melhores para eles serem resolvidos rápidos de forma objetiva. Você precisa ter um ser humano que fideliza. Sempre que você jogar o teu cliente para um ser humano, esse ser humano tem que ser empoderado, ele não pode ser um robô cumprindo processos, ele tem que ser um ser humano criando conexões, é o ser humano que vai criar essas conexões e fidelizar o cliente. E você precisa ter uma orquestração de dados para tomar decisão baseada em dados e não em achômetros, né? Então são 3 grandes pilares que você precisa olhar para implementar isso na prática. Então, no fim do dia, para a gente fechar esse podcast, a gente fica com a mensagem de que cada vez mais, para você entregar uma orquestração de jornada extremamente afinada e que atenda às necessidades do cliente, você precisa de um conjunto de conhecimentos. Você precisa unir tudo isso. Não é uma plataforma que vai resolver seu problema, não é tecnologia que vai resolver o problema, não é só processo que vai resolver o teu problema. É tudo isso junto, orquestrado, bem desenhado e monitorado em camadas estratégicas, táticas e operacionais. Essa é a tendência, então, cada vez mais que o varejo e as empresas estão buscando. Empresas que entreguem soluções. Douglas, muito obrigada pela oportunidade, obrigada Bora Varejo, obrigada a galera aqui pelo carinho, pela conexão. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E até a próxima. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto. Esse podcast foi editado por Croma 09.